Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou voltando para a gente fazer a correção das atividades que eu deixei disponível para vocês para estar sendo feita a correção na data de hoje, né? O tira dúvida. Vamos lá. A primeira pergunta aqui. No ponto de vista econômico, a empresa possui dois fatores de produção, sendo eles: primeira alternativa, financeiro e capital. Financeiro e capital, pessoal, é a mesma coisa, né? Financeiro e capital é a mesma coisa. Homem e produção, trabalho e capital. Homem e produção, pessoal, o homem produz, então é uma sequência do outro, ok? Também não é. Trabalho e capital. Trabalho e capital, sim. Por quê? Porque no ponto de vista econômico, a empresa ela possui esses dois fatores de produção. Ela produz o trabalho, ok? E produz o capital. Vamos só conferir aqui no nosso material o que a gente tinha a respeito disso. Homem e capital. Ó, do ponto de vista econômico, a empresa possui dois fatores de produção: trabalho e capital, ok? Então, baseado nessa informação, a gente vê o detalhe mais na frente, que quanto trabalho é o que? Todo esforço humano destinado à produção. Então, o trabalho é uma forma de produção, né? E o capital, porque ele representa os recursos disponíveis e aplicados. E aí esse capital ele se divide entre o capital financeiro, né, que é dinheiro ou crédito ou financiamento, e o capital econômico, que são os equipamentos, produção, máquinas, ferramentas, investimentos, ok? Então, retornando, a alternativa correta é trabalho e capital. Só marcar aqui, trabalho e capital é a alternativa correta, ok? Capital e econômico, nada a ver, beleza? Então, recapitulando aqui, vamos ver se o pessoal acertou essa pergunta, vamos conferir as respostas em resumo. Todo mundo acertou. Ó, o que acontece? No ponto de vista econômico, a empresa possui dois fatores de produção, sendo eles. Até o momento eu tenho aqui 4 respostas. Financeiro e capital não foi. 100% dos que responderam está correta. Trabalho e capital. Ok? Voltando. A nossa segunda, aqui só está descontrolado a questão da sequência. Descreva dois tipos de processo que acontecem na função de produção e cite exemplos. Para a gente poder descrever quais são esses dois tipos, a gente sabe que são 3 tipos, né? São 3 tipos de processos que acontecem na função de produção. Ou seja, dentro da empresa nós temos a função de produção em que lá existem 3 tipos de produção que a gente vai conhecer, a gente já conheceu, e eu vou só revisar aqui para vocês novamente. Vamos lá. Vamos conferir aqui sobre a produção. Ó, quando a gente chega aqui em produção, a gente entende que o objetivo básico da função de produção é fornecer produtos ou serviços da organização, né? Produção é uma palavra genérica que indica que todos os tipos de operações e fornecimentos de produtos ou serviços, então ele se divide em 3, né? Ele cita aqui os 3, sendo produção em massa. Então, produção em massa vocês já poderiam citar como um dos tipos principais de processo produtivo dentro da função de produção. E que exemplo dele nós teríamos a produção de parafusos. Essa produção em massa é porque é uma produção onde você vai ter solicitar uma produção de um volume maior. Então é em massa, né? E aí a gente tem esses exemplos. Aí aqui nós temos outro.
Produção por processo contínuo. Processo contínuo, pessoal, é aquele em que sempre vai haver uma continuidade daquele processo. Ele começou, mas ele vai continuar acontecendo, ok? Por exemplo, o processo de produção de gasolina. Gasolina não vai se produzir, vai parar de produzir. É uma sequência sempre. Por exemplo, aqui quando eu vejo produção em massa, nós temos aqui as redes rápidas de cadeia de lanchonete, né? Então, elas podem dar uma pausa e produzir depois uma quantidade de massa. Já o processo contínuo, ele tem essa ideia de continuar, é uma continuidade. Terminou aqui tanto de produção de energia, que é outro exemplo aqui, né? Nós temos aqui o exemplo de energia elétrica. Não vai estar parando, é um processo de produção contínua, ela não para, ok? Então, voltando aí, a gente vai ter mais um outro que é a produção unitária. Esse é em pequenos lotes. Então, em resumo, nós temos que a produção ela se divide em 3 processos produtivos, que é em grande quantidade, que é em massa, que aí nós já falamos aqui os exemplos. Produção por processo contínuo, que ela não vai parar, vai continuar produzindo. E a produção unitária, que já vai ser em pequenos lotes, que exemplo disso a gente vai ter a questão de serviços por encomendas, como por exemplo, montagem de aviões. É unitário, você não vai ter aquela produção em grande escala, você vai pedir por quantidade conforme a necessidade, né? É a questão de plantas petroquímicas, organização e realização de Jogos Olímpicos, corrida de Fórmula 1, né? Você vê aqui que são exemplos que são unitários, não vão estar naquela escala maior, porque senão entraria dentro do processo de massa, ok? Então, assim, em resumo, o que vocês precisariam fazer aqui? É descrever entre esses 3, e citar o exemplo. Vamos conferir como que vocês responderam. Pronto, colocaram aqui mercadorias e serviços, mercadorias, alimentos, remédios, serviços de transporte médicos e hospitalares. Aqui no caso, pessoal, vocês precisariam fazer como essa segunda alternativa e a última, né? Produção em massa é o quê? Fornecimento de grande número de produtos e serviços idênticos que podem ser simples ou complexos. Aí ele cita aí os automóveis. Produção por processo contínuo, fornecimento ininterrupto de um único produto ou serviço. Exemplo, gasolina. Show de bola. É dessa forma aqui, ó. É do jeito que eu tinha acabado de comentar. Você vai descrever o tipo da produção, ok? Ó. Qual é o tipo da produção? E citar o exemplo. Aqui, planejamento e organização. É bom depois dar uma conferida, pessoal. Vocês não podem terminar o curso com essas dúvidas, não. Porque, assim, aqui está bem claro. Vocês teriam que ter... vocês revejam a aula e acompanhem o material, que não tem como vocês fugirem do que tem lá. É como eu acabei de mostrar. Descrever. Existem 2. Ó. Vamos ver vamos só conferir aqui se a nossa pergunta não estava clara. Ó, a pergunta é: descreva 2 tipos de processo. Ó. 2 tipos de processo que acontecem na função de quem? De produção. E cite exemplos. Você descreveu os 2 tipos. E aí é o que eu tinha voltado, o que eu voltei lá no slide e mostrou. Que o processo de produção, ele subdivide em 3. Ó. 3 principais processos produtivos. Porém, eu queria 2. E aí aqui nós tínhamos produção em massa, produção por processo contínuo, não é isso? E nós tínhamos o quê? Processo unitário. Descrever o tipo e citar o exemplo, ok? Então, quem respondeu diferente do que a gente acaba de conversar e conferir no material, dê uma volta na aula, depois volta lá na aula sobre isso,
olha direito, assiste novamente, tira dúvidas, se não conseguiu tirar agora, né, que a gente já está falando isso, porque não pode passar, pessoal, sem vocês entenderem, não, isso aqui é o básico, viu? Rever o material e olhar a aula. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem, ó, professor, não consegui entender. Resumindo, processo de produção dentro da função, ele tem 3 tipos de processo: processo em massa, processo contínuo e processo em escala menor, que é aquele que é por lote, solicitação de lote menor. Então você teve de escrever 2 deles e citar o exemplo, ok? Vamos à próxima pergunta. Quais... Essa daqui também é bem interessante, ó. Vou até marcar aqui, ó. Quais os 2 destinos do lucro? Certo? Quais os 2 destinos do lucro? Quais os 2 destinos do lucro?